O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer. Com Márcia Lopes. Márcia é mestra em Serviço Social, ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e integrante da coordenação da Frente Nacional em Defesa do SUAS e da Seguridade Social. Olá, eu sou a Márcia Lopes, aqui de Londrina, no Paraná. Sou assistente social, professora aposentada do curso de Serviço Social aqui da Universidade Estadual de Londrina. Fui secretária municipal de assistência social em 93. Depois fui conselheira dos direitos da criança e do adolescente em nível municipal, em nível federal. Fui conselheira da assistência social em nível municipal, estadual e federal. Fui vereadora aqui em 2000 a 2004 e tive a honra de trabalhar com o presidente Lula por 5 anos no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, coordenando a implantação do Sistema Único de Assistência Social no Brasil, segurança alimentar e nutricional também, e coordenei o grupo de trabalho do Fome Zero com 13 ministérios. E aí pude andar por esse país, conhecer as realidades, dialogar com os governos municipais, estaduais, com os movimentos sociais, encontrando sempre muitas mulheres guerreiras, né? Trabalhadoras, mulheres de luta. Sou filiada ao Partido dos Trabalhadores desde 1982 e, enfim, e sempre participando dos momentos, né, de decisões importantes do nosso país. Tenho muita honra, né, de poder participar, integrar e observar como as mulheres do nosso Brasil, e particularmente aquelas que têm um lado, né, que defendem as políticas públicas, que defendem a democracia, que defendem os direitos, né, de todas as pessoas. E hoje, fundamentalmente, não é, nós vamos falar agora aqui para vocês, mulheres, né, da TV, Elas por Elas, esse projeto tão importante que já fez muito, vinculado à Secretaria Nacional de Mulheres do Partido dos Trabalhadores, né? Nós vamos falar de um tema muito importante, que é justamente o Sistema Único de Assistência Social na proteção das crianças e adolescentes, né? Vocês devem saber, muitas de vocês acompanharam, mas na Constituição de 88, nós aprovamos, tanto nos princípios quanto no artigo 6º, os direitos sociais. E entre esses direitos, não é, o direito da criança e do adolescente, ele está dito, escrito em toda a Constituição como prioridade absoluta. Então, se alguém algum dia perguntar qual tem que ser a prioridade do Brasil, a Constituição nos diz que a prioridade absoluta é a criança e o adolescente. O cuidado, a proteção, a orientação, a formação, né, a condição cognitiva, a condição afetiva dela, em todos os aspectos desse ciclo de vida, né, que vai do zero, do nascimento até os 18 anos. Crianças e adolescentes são consideradas as crianças que têm de 0 a 18 anos. De 0 a 12 anos, não é, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, que é outra lei fundamental, porque é a partir da Constituição de 88 que vem, não é, o Estatuto em 1990 e que estabelece de modo muito detalhado, não é, todo o perfil das crianças e adolescentes, qual é esse sentido, né, das necessidades, das exigências de cuidado, de proteção das crianças e adolescentes, né, nesse ciclo de vida. Então, é muito importante que em qualquer lugar
em qualquer dimensão da nossa vida, como trabalhadores, como mulheres, como profissionais, como donas de casa, como militantes, em qualquer lugar, né, esse conhecimento é muito importante. Então, um primeiro compromisso que eu já começo aqui a dizer, né, é esse, é que a gente possa defender, ler, conhecer, porque nós tivemos muitos problemas na época, na década de 90, quando foi lançado o Estatuto. As pessoas que nem conheciam, nem tinham lido o Estatuto, diziam: ah, agora o Estatuto da Criança permite que as crianças façam o que quiser. E, na verdade, não é nada disso. O Estatuto, ele é uma lei bastante rigorosa, em todos os aspectos da vida desta criança e adolescente, daquilo que é a exigência, né, de proteção, de cuidado, e daquilo que é a exigência de reparação em qualquer situação, em qualquer ato, né, praticado por crianças e adolescentes. Então, acho que nós temos o Brasil, ele é reconhecido mundialmente por esta legislação. E, ao lado do Estatuto da Criança e do Adolescente, todas as demais legislações, elas têm sempre o tema da criança e do adolescente. No SUS, no Sistema Único de Assistência de Saúde, no SUS, na Lei 8080, na educação, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela trata da criança desde do direito à creche, do direito, né, à educação infantil, na área da cultura, do esporte, em todas as políticas públicas, né, a legislação ela sempre menciona a criança e adolescente. E também naquilo que é o nosso tema hoje, que é o Sistema Único de Assistência Social. Isso também é uma novidade, porque foi pela primeira vez nesta Constituição que no capítulo da ordem social, a partir do 194, que se estabelece a assistência social como uma política pública, diferente daquilo que se concebia antigamente, que a assistência social era benemerência, caridade, favor, assistencialismo, né? A Constituição veio dizer para nós: a assistência social é um direito de todos os cidadãos que demandam de proteção social, que demandam, né, de orientação, de encaminhamento, de participação, de renda, de acolhimento, né, nas situações de prevenção e já nas situações de risco e vulnerabilidade da população. E por isso, né, a assistência social integra a Seguridade Social brasileira, junto com a saúde e com a previdência social. E aí a nossa responsabilidade, no sentido de que, a partir da Constituição, nós tivéssemos uma lei federal, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, a Lei 8742, de dezembro de 7 de dezembro de 1993, que estabelece um sistema descentralizado e participativo. Então, a lei diz que todos os municípios, a partir daquele período, deveriam organizar uma área, uma política de assistência social em cada município brasileiro. E, felizmente, né, as mulheres tiveram uma grande parcela de responsabilidade, de compromisso e de participação para a construção do sistema descentralizado e participativo, que nós chamamos de Sistema Único de Assistência Social. E para o nosso orgulho, quem chamou esta conferência nacional, a 4ª Conferência Nacional de Assistência Social, que cria o Sistema Único de Assistência Social, foi o governo do presidente Lula. Em dezembro de 2003, né, nós, então, proclamamos a implantação do Sistema Único de Assistência Social no Brasil. E aí, fomos escrever uma política nacional de assistência social e explicar o que é assistência social, para quem é assistência social, quem são os usuários, quem é a população que pode ser atendida pela assistência social, qual é a grande rede de serviços da assistência social,
né? Nós passamos a implantar os CRAS, os Centros de Referência da Assistência Social, os CREAS, os Centros de Referência Especializados da Assistência Social, o Centro POP, que é o Centro de População de Rua, os abrigos, os acolhimentos, não é? A melhoria do trabalho e do atendimento de toda a rede de entidades não governamentais que já atuavam na assistência social, por iniciativa comunitária, por iniciativa de entidades privadas, mas com interesse público, né? E aí, então, nós tivemos a oportunidade, de fato, de implementar no Brasil o Sistema Único de Assistência Social, que atende todo o ciclo de vida, criança, adolescente, adulto, idoso, né? Pessoas com todas as suas necessidades, sejam pessoas com deficiência, sejam pessoas que vivem em centros grandes, né, metrópoles, sejam as pessoas que vivem em municípios de fronteira, municípios que têm população ribeirinhas, quilombolas, indígenas, não é? As comunidades, toda a diversidade das comunidades, seja ela LGBTQIA+, sejam mulheres, juventudes. Então, nós nos dirigimos e atuamos com toda a população brasileira que demandam da assistência social como direito. Então, não é vergonha nenhuma, né, uma família, uma pessoa procurar o CRAS, o CREAS, o Centro POP ou a demanda de um acolhimento, né, e no caso aqui falando mais hoje sobre criança e adolescente. Isso é direito da população. Vocês sabem que nós temos um cadastro único no Brasil. E esse cadastro único, ele faz exatamente, ele reflete nele, né, o perfil dessa população. E nós temos hoje quase 96 milhões de pessoas no cadastro único. Nós temos mais de 30 milhões de crianças e adolescentes nesse cadastro único. Então, não há dúvida, né, da importância de cada política pública respondendo às necessidades das crianças e adolescentes, que têm necessidades inerentes à sua condição de ser em desenvolvimento e que precisa de proteção integral, seja um bebê que precisa, né, do aleitamento materno, dos cuidados, não é? Seja já uma criança maior que precisa, né, de alimentos bons, de qualidades, alimentos que sejam, como diz a segurança alimentar e nutricional, em quantidade e qualidade necessária, né, para a criança, né, seja os adolescentes que, pelo desenvolvimento da sua idade, né, precisam de demandas do ponto de vista da educação, da cultura, do esporte, dos aprendizados todos, da socialização, né? Então, nós temos processos específicos para cada faixa etária. E esse mundo da infância e adolescência, ele precisa ser estudado, ser compreendido, igualmente aos processos mais complexos porque passa a sociedade mundial. E nós sabemos que nós estamos num momento em que as coisas mudaram demais. Os fenômenos, né, eles vão se transformando muito rapidamente, né? A própria crise que nós tivemos no Brasil de 2016 a 2022, nós bem sabemos o que aconteceu, o desmonte das políticas públicas, porque nós sabemos que de 2003 a 2016, nós tivemos a possibilidade, sob o comando do presidente Lula, da presidenta Dilma, né, de dialogar com a sociedade, de implementar políticas públicas importantes, de valorizar muito mais, de pôr muito mais investimentos na área da criança e do adolescente, né? Seja desde da creche, da educação infantil, dos espaços de brincar, dos espaços de cuidado, dando mais segurança para as mulheres quando se tem um programa de habitação, quando se tem um programa de infraestrutura, quando se tem um programa de energia, não é? Você coloca a mulher também numa condição muito melhor para que ela possa
se desenvolver, para que ela possa ter autonomia e para que ela possa cuidar dos seus filhos menores, não é isso? Então, é preciso que a gente entenda que qualquer política pública, ela funciona bem ou mal, dependendo muito da vontade política dos governantes. Né? Se são prefeitos, governadores, se é presidente da República, o conjunto dessas autoridades que tomam medidas, né? Que estimulam que, de fato, as políticas públicas funcionem bem. Né? E isso nós vivenciamos com todas as dificuldades, com todas as falhas, mas nós saímos lá no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, por exemplo, quando nós implantamos o Sistema Único de Assistência Social, nós chamamos os governadores, os prefeitos, os trabalhadores da assistência social, assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, advogados, antropólogos, educadores, né? Um conjunto de trabalhadores para dialogar, para conhecer as realidades, para fazer uma boa formação, para que em cada município as equipes pudessem atender bem as famílias com as suas crianças. É isso que nós queremos. Inclusive, na própria política nacional, ela tem um conceito de família que é um conceito atual, né? Porque diz que família é o núcleo afetivo que, por convivência ou por laços consanguíneos, convivem, trocam, aprendem, né? E isso não significa a gente estabelecer um tipo de família, né, que é pai, mãe e filho. Nós sabemos muito bem. Há textos que mostram que nós temos mais de 120 tipos de nucleação das famílias. Então, também isso é preciso a gente entender. Quando nós falamos que as famílias cuidam das crianças e adolescentes, nós estamos falando, né, daqueles adultos, daqueles jovens que, por convivência ou por laços consanguíneos, se responsabilizam pela vida, pelo desenvolvimento dessas crianças e adolescentes. E no Sistema Único de Assistência Social, nós fomos, ao implantar o sistema e os serviços em cada município brasileiro, nós fomos olhando qual é a demanda, quantas crianças e adolescentes tem nesse município, quantas estão na escola, quantas estão fora da escola, quantas crianças e adolescentes estão no trabalho infantil, quantas crianças e adolescentes sofrem de abuso e exploração sexual? Quantas crianças e adolescentes tiveram a primeira infância negada, né? Se sentem desprotegidas, não tiveram o cuidado, o afeto necessário para o desenvolvimento da sua personalidade, o desenvolvimento das dimensões que integram a vida, né, de cada ser humano. E no caso de criança e adolescente, isso é fundamental. Né? O Miguel Arroyo, ele diz, eu aprendi muito com ele, um grande pedagogo que escreveu muito sobre isso, ele diz isso, né? Ele fala sobre o tempo da infância, e que uma criança que não vive a sua infância da forma como se precisa, né? E aí todas as crianças, independente de classe social, de condição, deveriam ter acesso a essa infância cuidada e protegida, ele diz que nunca mais recupera o sentido da vida. É muito, muito difícil que uma criança que viveu essa desproteção, depois, como jovem, como adulto, consiga esse equilíbrio necessário para enfrentar, né, enfrentar o cotidiano, enfrentar a vida como ela é, não é? Não é simples, nós temos que aprender a lidar com os conflitos, com os dilemas, com as frustrações, né? E para isso é necessário que a criança, né, desde pequena, que se cumpra as etapas do seu desenvolvimento, né? A criança aprende o afeto, a criança aprende como tem que se alimentar, a criança aprende a socialização, a criança aprende a convivência, né? Por isso é tão importante que elas tenham acesso às creches, à escola, aos lugares de brincar, né, à convivência com a sua família. E aí o Sistema Único de Assistência Social, ele tem
né, desde dos CRAS, que tem programas importantes de atenção integral à família, que reúne as famílias, que tem serviços de convivência, que realizam atividades com as famílias, que identificam onde elas vivem, que território, que tipo de costumes tem, né, que tipo de cultura existe ali, né, como é que essas crianças estão sendo cuidadas e protegidas, né, fazendo prevenção, orientação, encaminhamentos. Então, a nossa luta é para que o conjunto da sociedade brasileira se sinta protegida a partir do que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente. E cada política pública tem a sua responsabilidade, não é? A saúde, a educação, a cultura, o esporte, a segurança alimentar, a política de gênero, de juventude e também a assistência social. Desde esse processo que se faz nos CRAS, de identificação das famílias, de como elas vivem, de onde elas moram, de como as crianças e adolescentes estão protegidas ou não, né, se estão na escola, se tem tempo para brincar, né, lugar de criança é brincando, lugar de criança é na escola, e nós sabemos que o mundo capitalista, nós sabemos que o mundo da exploração não tem permitido isso. E nós temos, infelizmente, né, muita, por omissão do Estado, por omissão da própria sociedade, nós temos aí um conjunto de desproteções sofridas pelas crianças, né? Nós sabemos que nós temos no Brasil crianças e adolescentes que passam fome. Olha o que aconteceu. Naquela crise de 2016 a 2022, com o desmonte das políticas públicas, o Brasil voltou para o mapa da fome. E a fome nas crianças, ela é crucial, né? Quer dizer, nenhuma criança e adolescente, para se desenvolver bem, pode sentir fome, pode não ter as suas condições nutricionais bem atendidas. E nós, quando fizemos o Fome Zero, nós tivemos uma redução de 60% da mortalidade infantil. Nós tivemos uma redução enorme da desnutrição infantil. Nós triplicamos a presença e a permanência das crianças nas escolas, acompanhando as crianças do Bolsa Família. As famílias do Bolsa Família, no Brasil hoje, né, em torno de 21 milhões de famílias, elas têm como centralidade o cuidado e a proteção das crianças e adolescentes. Isso está no Sistema Único de Assistência Social, né? Então, tanto na prevenção, que são os CRAS, que são os centros de convivência, que são os serviços de convivência familiar e comunitária, que é o programa com as famílias, quanto também já as crianças em situação de risco, né, e vulnerabilidade, que são atendidas nos CREAS, nos acolhimentos, né, nos casos em que não se tem família. Historicamente, crianças pobres eram tiradas das suas famílias e colocadas em abrigo. Isso, a partir da Constituição e a partir do Estatuto da Criança, isso de fato passou a ser uma negligência do Estado ou da comunidade. A criança só é tirada da família em situações muito especiais e em situações transitórias. O lugar da criança é na sua família, seja pai, mãe, seja o tio, seja a avó, seja quem for, né? Ou nas condições, claro, que nós conhecemos também em termos de adoção no Brasil, e temos famílias acolhedoras, temos guardas subsidiadas, está em consulta pública o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária. Depois eu até posso passar as informações e passar a cópia do plano, porque nós temos 60 dias para ler e para contribuir no próprio texto desse Plano Nacional. Isso também, né, é responsabilidade do Sistema Único de Assistência Social, do SUAS, é responsabilidade do Ministério dos Direitos Humanos e do conjunto das políticas públicas. Então, eu não tenho dúvida, né, que o nosso governo, a partir do ano passado, retomou essa agenda, né, de pôr em prática o Estatuto da Criança e Adolescente, de efetivar os seus direitos em todas as políticas públicas e de preferência integrando. Eu sei que não é simples, é fácil falar, mas não é fácil pôr em prática, né? Essa integração, essa articulação. Mas sem isso, a gente vai demorar muito mais tempo para a gente assegurar
que no futuro, e num futuro breve, nós tenhamos crianças e adolescentes muito mais felizes, muito mais se sentindo pertencentes aos seus territórios, né? É muito triste a gente ver uma criança ligando para a polícia, por exemplo, e dizendo: eu estou com fome. Né? Nós não podemos permitir isso. Ou uma criança que está no lixo procurando uma fruta para comer, procurando uma comida, né? Ou uma criança que, sem pai nem mãe, ou sem família, ou sem referências, dorme num banco da praça. Nós não podemos jamais, né, nos conformar com essa situação de pobreza, de sofrimento das nossas crianças e adolescentes. E o Brasil só será melhor se ele, de fato, tiver um investimento pesado na formação, nas políticas públicas, nas atividades, nos programas, que não sejam de vez em quando, mas que sejam permanentes. Nós sabemos bem que formar uma pessoa é para a vida toda, né? Nós nunca deixamos de aprender, nós nunca deixamos de nos formar, nós nunca deixamos de errar, nós nunca deixamos de acertar. Então, o Sistema Único de Assistência Social tem feito isso. Agora, na pandemia, por exemplo, no Consórcio Nordeste, que eu participo, né, foi criada uma política de assegurar renda para os órfãos do Covid. Isso é uma medida importantíssima para que todas as crianças que perderam os seus pais no Covid tenham, né, uma renda mensal até completar 18 anos, para que ela possa ser mantida, para que ela possa sobreviver com dignidade. Eu não tenho tempo aqui para falar dos inúmeros programas e serviços que nós temos, mas é muito importante que vocês que estejam aí, em cada município, procurem conhecer qual é o trabalho do CRAS, do CREAS, do Centro Pop, dos acolhimentos, das entidades, inclusive não governamentais. Tem uma rede enorme de entidades que integram o sistema, né, embora sejam entidades da sociedade civil. Os movimentos sociais, né, nós inovamos bastante na gestão desse sistema, né, nós temos a vigilância socioassistencial como uma função importantíssima para ler a realidade, para agregar os dados, para entender o que está acontecendo. Não existe política pública sem ter um bom diagnóstico, sem ter uma boa proposta, sem avaliar, sem monitorar, e esse é um trabalho que as mulheres podem fazer, inclusive, nas suas comunidades. Participar dos conselhos, das conferências, querer entender como é que os serviços funcionam. Isso é muito importante. Então, eu vou ficando por aqui, porque o meu tempo já deu, mas quero dizer que é muito importante que vocês, né, mulheres, possam participar desse processo. Tenham, né, em mente, todos nós, que a primeira infância ela é decisiva para o contexto da vida de uma pessoa, que preservar o tempo da infância, que poder brincar, né, que saber, inclusive, as medidas e os limites do uso das tecnologias, que é um outro tema tão difícil, não é? Criança de 5, 6, 7 anos não deveria jamais ter celular, não é? E nós sabemos o quanto tem sido difícil para os próprios pais definir esses parâmetros de limites mesmo para as crianças e adolescentes. E todos os profissionais dessa área, os psicólogos, os psiquiatras, nós sabemos que eles dizem que uma criança sem limite é uma criança que, de fato, também fica sem rumo. Né? As crianças e adolescentes precisam de limites, não de violência, jamais. Né? Esse é outro tema que, num outro momento, a gente pode tratar. É muito ruim, porque existe aí um apelo, né, quase pela violência nos filmes, nas séries, nos próprios desenhos animados, não é? E isso, claro que isso incide sobre o emocional da criança. E a gente devia dizer, violência jamais. Eu lembro que um dia o presidente Lula falou, eu nunca entendi por que uma criança precisa apanhar. A minha mãe conversava com a gente, né? Então, olha aí, é isso que a gente precisa. A gente precisa aprender a paz, o diálogo, a gente precisa aprender que as pessoas, né, não são, de fato, elas não se transformam, elas não melhoram quando há processos negativos que não combinam com a natureza humana. Nós precisamos
de escuta, de diálogo, de formação, né, de boas convivências, de bons acessos a coisas que nos fazem bem. E é isso que uma cidade deveria oferecer para as crianças e adolescentes, né? Eu espero que a partir do ano que vem, de janeiro, nós sabemos que os resultados das eleições não foram os melhores, né? Mas nós devemos lutar para que as gestões municipais cuidem das suas crianças e adolescentes, que tenham uma boa política de criança e adolescente, que tenham um conselho funcionando,